Paulo entendia que o evangelho é simples, a ponto de parecer até loucura nos primeiros capítulos de 1 Coríntios. O que seria o mínimo necessário para expor o evangelho em sua essência e em que a apologética trinitária neocalvinista, com seus muitos conceitos intrincados de teologia e filosofia, contribui nesse sentido? Cara, essa pergunta é muito boa, do Marcos. Eu acho assim, de forma bem simples, o mínimo que a gente precisa é da Bíblia, né? A gente tem que tomar um cuidado aqui para não confundir a apologética enquanto disciplina da teologia, enquanto uma disciplina mais acadêmica até, com o evangelho, né? Com as boas novas, com a narrativa da salvação e tal. Então, assim, para a gente pregar o evangelho, que a gente precisa é da Bíblia, é das boas novas, conscientizar as pessoas do pecado, trazer a ideia da redenção em Cristo, da cruz, ressurreição. A apologética, enquanto disciplina acadêmica, ela é um pouco mais ampla, assim, ela vai tratar de outros assuntos. Então, por isso que ela tem essa questão mais filosófica, ela tem essa nuance que vai dialogar com várias outras áreas. Inclusive, né, no método trinitário, né, do Guy Brown aqui, você vê que ele coloca uma ideia de você ter um timing certo para estar usando o apelo apologético trinitário em cada aspecto ali da ontologia do Doiver, né, para quem vocês já estudaram isso, né, no terceiro mês, eu acho, Doiver. Então, assim, por um lado, eu acho que essa resposta ela pode ser essa, a gente precisa de forma bem simples da Bíblia, mas quando você amplia isso, pensando a apologética como uma defesa da fé mais ampla, não só evangelismo pessoal, porque o evangelismo pessoal está dentro da apologética, é uma forma de apologética, mas não é a única. A gente não está tratando só com o evangelismo, a gente está tratando aqui com defesa da fé em vários âmbitos. E aí você ter essa base filosófica, essa base teológica por trás de uma disciplina acadêmica que está estudando isso, propondo formas de diálogo do cristianismo com diversas áreas aí do saber, aí ela faz mais sentido, assim. E aí ela vai contribuir justamente te mostrando que você tem um fundamento religioso de toda construção teórica, que é a questão ontológica do Doiver, que você tem como dialogar em áreas diferentes, levando em consideração a revelação natural. Assim, toda essa parte teórica ela é muito útil para essa apologética mais defesa em outros âmbitos, mas ela também é útil para a gente na pregação do evangelho diretamente. A gente não pode também desconsiderar isso. Porque quando a gente vai lidar com um não cristão, você também está lidando com uma pessoa que tem pressupostos religiosos, que tem uma origem, que está se apegando a alguma coisa, que você tem que levar isso em consideração, né? Então, assim, eu diria que, de forma bem simples, Bíblia, mas não dispensando a parte teórica, assim, que ela também tem a importância, principalmente para outras aplicações. Isso. E a gente também tem que se lembrar de uma coisa, que muitas vezes complexificar a mensagem do evangelho soa como desnecessário. Eu não estou dizendo que foi o que o Marcos quis dizer, mas eu sei que em muitas tradições soa como desnecessário, principalmente na igreja evangélica brasileira, que é muito anti-intelectualista. Como que se qualquer construção teológica, qualquer expressão mais complexa ou apresentação mais refinada do evangelho não fosse bem-vinda, porque o evangelho é algo simples. Nós precisamos nos lembrar que o mesmo apóstolo Paulo, que foi mencionado como apresentando uma mensagem simples, não rebuscada, não erudita, somente Cristo e esse crucificado, foi considerado pelo apóstolo Pedro complexo. O apóstolo Pedro menciona que Paulo escreveu coisas difíceis da gente compreender. E é por isso que Pedro escreveu 2 epístolas e Paulo quase a metade do Novo Testamento. Então, da mesma forma que o conhecimento teórico de qualquer área da experiência temporal enriquece a nossa vida, o conhecimento também divino enriquece a nossa relação. Lendo exatamente sobre isso há alguns minutos, estou aqui com o Bavinck, ele menciona sobre isso, falando sobre como que o conhecimento de Deus sempre foi ligado à vida eterna. E ele coloca exatamente isso. Se o conhecimento das coisas visíveis pode enriquecer a vida, quanto mais o conhecimento de Deus fará pela vida. Página 58.
Isso não é simplesmente um efeito. O conhecer a Deus é por si só, imediatamente, uma vida nova, eterna e abençoada. E quanto mais a gente conhece a Ele, mais posse a gente tem dessa vida eterna, mais consciência a gente tem dela, mais viva ela está diante de nós. Da mesma forma que quanto mais a gente conhece a realidade, menos iludido a gente pode ser por efeitos ou por visões equivocadas dela. Então, a contribuição, por exemplo, da apologética, que é um instrumento, ela se dá exatamente nisso, de ampliar as capacidades que aqueles que têm em suas mãos a mensagem do evangelho, que é uma notícia. O evangelho é uma notícia, que Deus estava em Cristo restaurando todas as coisas. Basicamente isso. Agora, a apologética é uma habilidade de fazer com que essa notícia faça sentido e seja aplicada às pessoas em momentos diferentes, no timing diferente, de indivíduos diferentes, em contextos diferentes. E faz toda a diferença. Ô, Kaique, só complementando, esse livro aqui, não sei se dá para ver aí, que é A Batalha Pertence ao Senhor, do Oliphant. A tese do Oliphant é justamente essa, assim, como é que a gente restaura o papel da Bíblia na apologética, né? E eu acho que é um livro que fica uma boa indicação aí para essa vertente da apologética, né? Vou colocar assim, aspectos diferentes, né? Pensando aí, perspectivas, frame, né? Você tem como usar isso de várias formas. Uma dessas formas seria essa que o Oliphant propõe, que eu acho bem interessante também. Apresenta o Oliphant, quem ele é, de onde ele veio. O Oliphant é um aluno do Van Til, professor de Westminster, se não me engano, professor de Novo Testamento. Não, apologética mesmo, né? Novo Testamento é o Poitras, isso mesmo, apologética mesmo. E descreve muitos livros interessantes, e esse livro aqui é um livro de apologética mesmo, que é uma defesa dele da volta do uso mais claro da escritura, da Bíblia mesmo, no trabalho apologético por cristãos, pessoas assim, né, em diálogo pessoal. Ele não está tratando de apologética aqui nessa visão mais ampla de disciplina dialogando com outras disciplinas. Está falando bem de evangelismo mesmo, então é um livro bem interessante. Vantiliano.